Salve, salve nação, saudações, galera, imprensa de boca aberta com o futebol apresentado pelo Mengão se renderam a Dorival Júnior. Em pouco tempo, o Dorival transformou o Flamengo. Cara, o Flamengo jogou demais, amassou o Galo. Você quer saber o que a imprensa falou do Flamengo? Cara, assista o vídeo até o final. Eu cortei aqui e coloquei para vocês as melhores partes do linha de passe pós-jogo. Classificação do Mengão 2-0 no Galo. Se você está feliz, deixa o like para me deixar feliz também, porque eu estou aqui de madrugada gravando para vocês os vídeos, muitos vídeos, tá? Então deixa o like aí para ajudar a gente, se inscreva no canal se você é flamenguista e vamos rumo a títulos, cara. É isso aí, agora a cavalaria entra no Mengão. Cebolinha, Vidal e outros jogadores que vão chegar agora na janela, né? Bem, galera, vamos lá pro vídeo então. Créditos é da ESPN Brasil, link na descrição. Como créditos, canal aqui do YouTube é do grupo Disney, ESPN Brasil. Pessoal, no primeiro comentário fixado tem um link do Notícias do Ninho, tá? Para você ficar bem antenado, bem por dentro dos assuntos do Flamengo. Então eu peço para você, clique no link agora e conheça o novo site de notícias do Mengão, Notícias do Ninho. Conto com você lá, hein? Simbora aqui, vamos lá. Vai ter nova fase da Copa do Brasil, vai ter quartas de final de Conmebol Libertadores e vai ter sequência de Campeonato Brasileiro. Você perguntou o que diz essa vitória. Acho que diz muito uma sequência de temporada que o Flamengo rasgou tudo que pensava lá atrás e agora está podendo virar uma página, a caneta chegou nova, pode escrever alguma coisa diferente. É verdade. 2 gols do Arrascaeta. O Flamengo vai pegar o Corinthians na Libertadores, aí vai guardar sorteio da Copa do Brasil para saber quem vai ser o adversário. Jean Oddi, esse ano a gente não tinha visto um Flamengo assim ainda, né? O Flamengo do 7-1 e o Flamengo de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Sem dúvida, eu acho que assim, aí a gente já tem uma quantidade de jogos e um recorte de jogo para dizer tá bom, que tem uma evolução, né? Que de fato o Flamengo está melhor. Aliás, é um Flamengo melhor mudando, né? Aquela coisa que muita gente discutia. O Pedro, que, por exemplo, muitas vezes não podia nem entrar no lugar do Gabigol. Não, o Pedro não, porque é uma característica XY. Está jogando muito bem ao lado do Gabigol. O Dorival acaba encontrando aí nessa trinca de meio campo, com a Arrascaeta um pouco mais adiantado também, um meio campo que funciona e que, sobretudo, tem deixado o adversário jogar muito pouco, ao contrário do que acontecia antes. Essa talvez seja a principal diferença desse Flamengo para o Flamengo de antes, né? O Flamengo anterior concedia muito ao adversário, não tem sido assim. E acho que assim, vamos falar do Galo também, mas olhando para os 180 minutos do confronto, a classificação do Flamengo ela é indiscutível. Porque a gente lembra também que o Flamengo não fez um mau jogo no Mineirão. O Flamengo tinha jogado bem e a vitória do Atlético no Mineirão tinha se dado muito por conta de uma atuação espetacular de um jogador, do melhor jogador do Atlético, que tinha sido o Hulk, que hoje não foi tão bem assim. Então, acho que se a gente avaliar o que aconteceu nos 180 minutos do confronto, e hoje, no primeiro tempo especialmente, de novo, aí o Flamengo foi muito superior ao Atlético, eu acho que não tem muita discussão, né? Passa o time que jogou mais, e não é que jogou um pouco mais do que o seu adversário, jogou bem mais do que o seu adversário nos 180 minutos. Para um treinador que quando vence ganha um respiro, mas é só até a próxima partida, né? O torcedor do Atlético já está enlouquecido com o Turco Mohamed. Está na conta dele essa eliminação, Bertozzi? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Acho que de todas as maneiras que a classificação do Flamengo poderia acontecer, sem sofrimento, não estava muito no script, né? E foi, né? Foi. Por mais que tenha sido por um gol, não teve a sensação de que estava por um fio em momento algum, por toda essa superioridade que os companheiros já descreveram. Agora, quando acontece de maneira tão de inferioridade em relação ao adversário que se classificou, é difícil apontar para um só, né? As culpas do técnico existem, agora, individualmente também, muitos jogadores abaixo, muitos. O Hulk teve abaixo, o Nacho abaixo, o Arana, que é um jogador muito confiável. O Alonso foi expulso e o segundo gol sai de uma falha dele. Então, acho que fica difícil absolver alguém pela atuação do Atlético hoje, né? Mas não quero com isso parecer que diminui a classificação do Flamengo, porque quarta-feira passada a gente sai do Maracanã com a sensação de que algum estalo deu ali, né? Alguma coisa se encaixou que dali para frente você conseguiria construir em cima.
o esquema tático, o losango, o encaixe entre essas peças e como é que você vai ter no mesmo time Everton, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e a resposta está aí, né? E quanto tempo o Paulo Sousa passou ali tentando descobrir qual seria uma formação ideal para tentar encaixar todo o talento que o Flamengo tem à disposição, e o Dorival me consegue isso com um tempo tão curto. Então dá para falar das duas coisas. Dá para falar de um caminho muito positivo para o Flamengo, mas dá para falar assim, de uma eliminação que, quando vai acontecer num confronto equilibrado, ela vai acontecer para um dos dois. Mas jogando tão pouco e sendo tão dominado, principalmente nos primeiros 45, mas a rigor nos 90 minutos, é para levantar dúvidas. Porque o Atlético nos últimos 3 jogos fez 1 gol de pênalti, ou seja, nenhum de bola rolando. Sofreu muito com o Emelec, no fim de semana com o São Paulo muito desfalcado. Mecanismos do Atlético estão faltando. Ofensivos principalmente, e não é falta de jogador, né? Sim. Mudou a perspectiva com relação ao Flamengo? O que vocês acham? Porque até então a gente... Será que passa? O Atlético, o momento, né? Ainda estava saindo o Paulo Sousa e tal. O Atlético é favorito no confronto e o Flamengo vai ter dificuldade. Para ajustar vai ser complicado. O Mano chegou a falar pro Dorival, meu time estava esculhambado também. Você vai arrumar o seu e tal. Porque se pode jogar assim no jogo como o de hoje, em qual jogo não pode jogar assim? Né? Esse que é o ponto. É justamente esse tipo de jogo. A gente saiu da semana passada falando, mas talvez não seja para qualquer jogo, talvez seja para um jogo com as características do de hoje, que o adversário vem em desvantagem, então a própria situação do placar já te favorece. Quando você supera um teste como esse, assim, fica bem claro que tem um caminho ali. Ao medo. Né? O intervalo dos 2 jogos com o Atlético no Mineirão já disse isso, porque do primeiro para o segundo houve correções. Né, já essa tentativa de jogar com esses 3, mas como é que seria o trio da frente? Ele não tinha tentado ainda essa formação que nasce no jogo da volta. Tanto quando sai a escalação no jogo da volta com o Tolima, a gente pensa, mas como é que vai ser? Exato. Né, vai ser o Gabigol aberto? Como é que vai funcionar exatamente? Vai ser uma linha de 4 no meio de campo, né, com um jogador cobrindo o lado esquerdo? Não, foi de fato um 4-3-1-2 que se repetiu hoje. Então tem um caminho aí. E queira ou não, assim, a gente sabe que o brasileiro é uma corrida longa e que vai precisar que muita gente tropece na frente. Mas nas Copas, né, começa tudo 0-0. Você tem uma perspectiva boa aí, porque a sensação de encaixe, a sensação de que o trabalho encontrou um rumo muito mais rápido que o do antecessor, ele existe. Existe no Flamengo. E no Atlético existe a situação contrária, né, de desencaixe, de coisas que estavam funcionando cada vez menos funcionam. E essa reflexão que o Birner coloca, ela é de fato necessária. Não a ponto de falar, tem que trocar agora. Não sei. Pode ser muito prejudicial trocar às vésperas de um confronto também. Né? Muitas vezes você troca para pior. Sim. Então, mas só fazer uma comparação, Léo. O Flamengo hoje é um time que tem mais alternativas coletivas para um jogo ofensivo que o Atlético. Sem dúvida. Dorival chegou ontem entre aspas. Isso não pode acontecer. Eu também acho que se você for olhar, o Dorival chega no Flamengo com jogadores, a autoestima deles lá embaixo. Eu acho que também sim. Né? Isso já mudou. Isso já mudou. A sintonia entre os jogadores, a vibração dos jogadores durante a partida já é outra. Isso tudo vem porque os jogadores vão ganhando confiança em campo por aquilo que o time consegue produzir. O que tem a ver com os resultados têm a ver com a força coletiva. Né? Se você olhar individualmente, esses jogadores do Flamengo ainda não estão jogando o que podem. Eu acho que essa é a melhor notícia para o flamenguista. Né? Porque além da janela de transferências pesada que o Flamengo está fazendo e deve melhorar ainda mais com o tempo, o Gabigol joga muito mais do que jogou hoje. O Everton Ribeiro joga mais do que jogou hoje. O João Gomes é um jogador em ascensão. O Thiago Maia é um jogador que pode melhorar. O Arrascaeta é esse. O Arrascaeta, inclusive nas fases mais difíceis do Flamengo, ele sobrevive sendo elogiado. Lógico que tem jogos ruins, mas sobrevive sendo elogiado. O Felipe Luiz hoje na parte defensiva funcionou. Ofensivamente, acho que ninguém espera muito dele, né? A dupla de zaga. Quantas vezes a gente criticou a dupla de zaga do Flamengo hoje? Hoje na bola... A dupla de zaga com Léo Pereira. Isso, e hoje... Que é um jogador do melhor zagueiro do Flamengo. Mais um jogo muito bom. Ele era execrado. Eu quero chamar a atenção só para um ponto. Quando o Atlético não conseguia fazer a transição, era bola longa, né? O Davi Luiz ganhou várias bolas longas contra o Hulk por cima e isso fez a diferença no jogo de hoje. Agora, o Davi Luiz exposto, com o time chegando muito, como acontecia com o Paulo Sousa, sucumbe desse jeito... já mostra alguma segurança. Então, esse Flamengo que engoliu o adversário semana passada e que hoje classificou com facilidade contra um time que é
dos melhores do continente, quando a gente fala do potencial individual, é um Flamengo que ainda está abaixo do que pode render. Mas já é um Flamengo que, jogadores de futebol, você olha e fala, opa, pode brigar por qualquer campeonato. Vamos avaliar. Embora o Atlético tenha perdido para o Tolima na Libertadores, encarar o Atlético hoje é muito mais pesado do que você encarar o Tolima na semana passada. E acho que tudo que acontece no confronto, ele é ratificado porque você está encarando o Atlético. É o mesmo time para o qual ele perdeu 2 vezes. Você está encarando o Atlético, não é que simplesmente... Isso. Porque sempre tem aquela ressalva. Mas era um Tolima também, que tomou um gol no início, se abriu... Porque sempre tem uma ressalva para quem não quer enxergar a evolução. São 33 dias do trabalho do Dorival. São 10 jogos. Ele vence 6, perde 4. É uma oscilação natural, porque ele não treina. Perdeu foi no começo. Só que aí você começa longe do teto, que eu acho que esse Flamengo, que é a grande notícia que o Vitor fala, está longe do teto. Ele tem boas notícias do ponto de vista da sua defesa, ainda que você tenha ali um Rodrigo Caio novamente lesionado, o Davi Luiz, você tem ponto de vista, você tem boas notícias na defesa. Você tem boas notícias da confiança do seu torcedor, porque por muito tempo era uma torcida que não confiava em você, então não fazia o clima que fez hoje dentro do Maracanã. Era uma torcida que te pressionava a cada tropeço, fosse na porta de um CT, fosse num desembarque de aeroporto, fosse durante um jogo, com vaia para a diretoria, com vaia para jogador. A gente lembra que há pouco tempo aquela situação do Gabriel. O Gabriel dando risada porque, eu faço o que posso, faço gol, ainda estou sendo válido. Então, é uma série de boas notícias que o Flamengo tem. Então, é o que dava para ser feito em 33 dias. Não era para brilhar, não era para o gesto técnico do jogador. Mas está acima do esperado, não está, não? Está brilhando. Mas a confiança, eu não sei se está acima do esperado. A vista não mudou muito, porque eu nunca descartei, inclusive nem mesmo para o Campeonato Brasileiro, apesar da distância que ele chegou a ter da liderança, e ainda tem uma distância grande, não descartei em nenhum momento o Flamengo da possibilidade de brigar por títulos. Mas com o Paulo Souza, você acha que, por exemplo... A gente não sabe porque o homem foi embora, mas você acha que estaria nesse ponto? Fazer o jogo que fez contra o Galo, o jogo que fez contra o Tolima? Pelo tempo que ele ficou, eu acredito que uma evolução haveria de qualquer maneira. Ele teve tempo para fazer isso. Melhoraria de qualquer maneira, mas de fato foi muito rápido e foi mudando que o Dorival conseguiu chegar ao que a gente tem visto. Se isso vai durar o tempo todo, o quanto vai depender da presença do Arrascaeta, que passa a ser ainda mais fundamental nesse sistema, do jeito que o time está jogando, a gente não sabe. Talvez o Flamengo acabe, por conta de estar nas quartas de final da Libertadores e já nas semifinais da Copa do Brasil, acabe focando muito claramente nas Copas e deixando o brasileiro um pouco de lado. Não quer dizer que não possa vencer 80% dos seus jogos no Brasileiro, mesmo jogando com um time mexido, pode, porque tem um time alternativo muito bom, mas claro que não é a mesma coisa. Então, vamos ver também quais vão ser as escolhas do Dorival e da direção do Flamengo daqui para frente. Eu acho que, como você trouxe para o jogo anterior, eu vou puxar um pouquinho mais. O Flamengo vai jogar o mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil, os mata-matas, numa situação bem complicada. E a gente até falou aqui, importante é classificar, porque vai ter a janela de transferências, vai poder inscrever jogadores, o Dorival vai ter mais tempo no trabalho. E ele passou os dois com bastante imposição. Os mata-matas que ele jogou. Isso. Agora com a perspectiva, né, Bene? E com uma construção de um tipo de jogo, que não precisa... Vou repetir. Não precisa ser essa sempre, vai ter Everton Cebolinha. Tem grandes sacadas do Dorival aqui, por exemplo, o Everton Ribeiro nesses 2 jogos atuando mais recuado, dedo do técnico. Muito bem. O 3-1-2 não é um esquema que eu teria utilizado, nenhum problema em falar isso, o dedo do técnico, O Gabigol saindo um pouquinho mais pela direita. No Santos, você vai lembrar, jogou 4-2-3-1. Era Gabigol na direita, Giovani na esquerda, Lucas Lima por dentro. Dorival lembrou disso numa coletiva, inclusive. Ricardo Oliveira adiantado, mas o Gabigol tinha que voltar mais. Agora não precisa recompor tanto. Em algum momento volta, mas não precisa recompor. Acompanhar o lateral até o campo de defesa. Sacada do Dorival. Quem teria colocado o Felipe Luiz no início de ambos os jogos de cara assim? Isso é verdade. Aí tu liga, Felipe Luiz, sacada do Dorival. Dupla de zaga funcionando, sacada do Dorival. Tem muitos acertos do técnico mata-mata. Importante era o Flamengo passar. Porque, repito, o Flamengo vai receber jogadores, ele passa com uma ideia de jogo que pode ser utilizada mais vezes, E o treinador vai poder encaixar outras ideias e deixa o Flamengo muito vivo nas competições. Porque a gente jurava o falava, o Flamengo vai pro mata-mata, tem muito mais elenco, mas não está jogando tão bem. A gente não desconsiderava, tá jogando muito bem um agora. absurdo Mas estava demorando. Mas a gente ficava com a pulga atrás da orelha. Será que passa?
Será que É vai? que as pessoas esquecem muito rápido, rapidamente qual era o momento, e o momento parece que, assim, virou. Mas o Paulo Souza ajudou a esquecer. Mas é que os momentos influenciam também demais, acho que, na avaliação do potencial. E isso não poderia acontecer. Exato. É impressionante como uma... Então, já tinha um monte de gente, né? Ontem, quando o Birner falou que, na visão dele, o elenco do Flamengo era o melhor, e eu falei, concordo com o Birner, que entre os três é o melhor, depois o Atlético, depois o Palmeiras. Nessa ordem. Tinha um monte de gente xingando, que falando, esses caras tão loucos, os caras estão querendo, né, jogar responsabilidade pro Flamengo. Não, é que a avaliação sobre a qualidade de um elenco não pode se dar em cima da fase do time, de quanto o time está jogando naquele momento. A avaliação do elenco, ela é em cima do que aquele time pode jogar, do que aqueles jogadores que não estão jogando nada podem jogar. O melhor exemplo de tudo isso talvez seja o Léo Pereira. Um cara execrado, um cara destruído. Para muita, ele estava na lista de dispensa de 80% da torcida. Vou dar e a gente outro exemplo, Jean. do quanto ele jogava pelo passado dele. Então, e agora está jogando muito. Vou te dar outro exemplo. Apesar da infelicidade tremenda do domingo, o Rodinei fez 2 jogos no Maracanã contra o Tolima e hoje impecáveis. Hoje, muitas vezes, ele sozinho para cima da marcação, cortando para dentro, tabelando, fazendo jogadas... E um time que claramente aposta nele. Um time que aposta nele. O Então. Flamengo, se tem algum, entre aspas, problema, é ser talvez um pouco puxado demais para a direita. Não é por acaso, sobra por ele tá ali na correria. O Flamengo que aposta nele. O Flamengo que trabalha a bola com ele. O Everton cai por dentro e depende de uma ultrapassagem do Rodinei. Tô com o Léo. Acho que a gente precisa lembrar um pouquinho disso, porque senão... prefere focar muito no personagem, o que ele é, que ele vacilou no fim de semana. Então, eu acho que essa questão do Rodinei é uma questão bem complexa, porque eu concordo totalmente com a avaliação de vocês sobre as atuações do Rodinei. Ele vem jogando muito bem. Eu confio nele na parte defensiva, quando ele passa, nos grandes jogos. Mas você usa... Muito das críticas que se faz ao Rodinei são justamente em cima da falha decisiva no momento decisivo. E isso, né? Fica um pé atrás. De fato, tudo bem. Aí, quando você vai considerar momento decisivo ou não o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro e tal, não é. É uma outra história. Mas, de fato, acho que assim, a crítica, em geral, não é a capacidade dele, mas é uma regularidade e uma sequência de jogos sem falha, né? Aliás, tem vários... o mesmo parâmetro do Léo Pereira. É ter sequência, ter, né? Claro, o Rodinei já saiu do Flamengo, voltou pro Flamengo, acho né? que, de certa maneira, assim, acho que tem muito jogador que se encaixa nesse tipo de... né? O cara que vai bem em vários jogos e aí falha no momento decisivo e tal, mas, enfim, só pra gente também entender um pouco... A questão é se o Dorival tem outra opção melhor que ele, que dá essa segurança. E nesse momento não tem. O Rodinei? Era o Mateuzinho, né? Mas o Mateuzinho não é uma opção de segurança plena. E não está 100%. Não está 100%. Não vinha apoiando no nível do Rodinei e defensivamente também não é o jogador para... O Rodinei era o terceiro, Birner. Era o Mateuzinho, já colocava o Mateuzinho na frente do Isla. Sim. Né? Eu mesmo já colocava. Eu também colocava. Meio claro, Mateuzinho na frente do Isla e Rodinei. O Rodinei atropelou todo mundo. O Isla já foi embora, o Mateuzinho já não estava num bom momento, também não está... Agora, eu preciso entender como o Mateuzinho pode jogar se estiver fisicamente inteiro num time jogando bem. O Mateuzinho era o melhor lateral direito num time cheio de problemas. Sim. Um time bem preparado, se o jogador é bom, ele cresce. Mas se o Rodinei continuar com esse nível de atuação, vai colocar o Mateuzinho? Não. Tanto que eu vejo, por exemplo, quando... tem especulação de contratação em rede social, eu vejo o torcedor do Flamengo implorando para o lateral direito. É verdade, galera. Galera, é o seguinte, ó, esta imagem, essa logo nossa, a gente deixa na frente quando tem imagens de futebol, tá? Da torcida, porque senão dá ruim pro canal, tá bom? Só para explicar para vocês. E, cara, a gente cortou aqui os melhores momentos, mas eles falaram muito, né? Então a gente, pro vídeo não ter mais de 20 minutos, a gente cortou aqui as melhores partes do que eles falaram, tá bom? E aí, cara, eles ficaram impressionados, né? Ficaram surpresos. Eles achavam que quem passaria era o Galo. E o Flamengo, cara, jogou muita bola, né? Dorival Júnior, muito obrigado, Dorival, mais uma vez aqui, ó, no terceiro ou quarto vídeo. Estou agradecendo o Dorival Júnior, cara. Que alegria, cara. Que alegria. O Dorival, além de fazer o Flamengo se encontrar, cara, em pouco tempo, ele tá fazendo este Flamengo jogar bem, cara. Coisa que o Paulo Souza teve 6 meses, 5 meses, não sei, e não fez. Olha a diferença, galera. Se o Paulo Souza estivesse no Flamengo, a gente estaria fora, possivelmente, tá?
Não dá para cravar porque a gente não tem como saber. Possivelmente o Flamengo estaria fora da Copa do Brasil e também da Libertadores. E a gente não sabe como a gente estaria no Campeonato Brasileiro. Por quê? Com ele, com o Paulo Souza, os jogadores, não estavam nem aí. Não queriam jogar. Chegou o Dorival Júnior, conversou com os caras, ganhou os caras. É um cara assim que é paizão, né? Dá pra ver que os jogadores gostam demais do Dorival, né? E o Dorival colocou Pedro e Gabigol juntos, cara. Olha o futebol que o Flamengo tá jogando, Arrascaeta. Cara, ninguém jogou mal no Flamengo hoje, ninguém. Pode pegar qualquer jogador, ninguém jogou mal. Do goleiro ao atacante, os laterais, os zagueiros. O nosso goleiro nem sofreu, nem finalizaram. Ele não fez nenhuma defesa difícil. Você pega os nossos volantes, você pega os nossos meias, como jogou bola o Arrascaeta, meu pai do céu. Everton Ribeiro jogando bem também. Galera, que felicidade, cara, de saber que o Cebolinha vai entrar, que o Vidal vai entrar, que o Flamengo tá contratando o Wesley e o Wendel também, né? Tá quase certo. Tá quase certo. Entre jogador e Flamengo já tá certo. Imagina na hora que esses caras chegarem. Meu Deus, que seleção, galera. Será que os rivais vão ficar com medo? Porque estavam tirando demais a gente pra Loki. Estavam tirando demais o Flamengo, né? Toma. Quem ri por último, ri melhor. Que felicidade. Cara, quero pedir aí pra você, cara, me segue aqui, me segue no Instagram, link na descrição. Vai lá no Notícias do Ninho, site nosso aí, ó, feito com carinho para os nossos torcedores. Só notícias verificadas, só notícias reais. Dessa força aí pra gente, site Notícias do Ninho. Link na descrição e também no comentário. Valeu, galera, tamo junto, saudações, amo vocês, cara. Você aí, ó, que tá me assistindo, que gosta de mim, eu gosto demais de você. Se você me vê na rua, pode me chamar que a gente tira uma selfie aí, a gente toma uma breja, a gente faz o que você quiser. Beleza? É nóis, tamo junto, saudações, fui!